ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, abriu uma nova crise com a Polícia Federal. Depois dessa nova crise, depois de uma série de críticas, na verdade, à corporação por conta da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. O ministro deixou clara a sua insatisfação com a demora da Polícia Federal em cumprir uma determinação sua no caso do Banco Master. A bronca, então, tomou ares formais e o magistrado citou uma falta de empenho da corporação e determinou que documentos, bens e materiais apreendidos na operação sejam lacrados e encaminhados ao STF. E o ministro também disse que eventuais falhas no cumprimento de medidas determinadas por ele e possíveis prejuízos à investigação vão ser de inteira responsabilidade da Polícia Federal. E aí o que aconteceu horas depois do ministro cobrar essas explicações da Polícia Federal? A PF não quis emitir um posicionamento sobre essas críticas do ministro, mas respondeu apenas ali nos autos do processo que tramita em segredo de justiça, em sigilo. No ofício, ao STF, o chefe da Polícia Federal justificou que precisou de mais tempo do que o concedido por Toffoli para o planejamento da operação e da ação da organização ali das equipes. Edio, a gente viu muitas críticas por conta, né, desse embate da Polícia Federal com o Supremo. A gente viu, inclusive, senadores da oposição protocolando ontem um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli, alegando ali suposta prática de crime de responsabilidade, quebra de decoro e conflito de interesses na condução desses processos relacionados ao caso do Banco Master. O questionamento que fica a cobrança do ministro Dias Toffoli é indevida ou não? A Polícia Federal, no caso da operação da quarta-feira, fraudes bancárias, a gente sabe, né, que fraudes bancárias, liquidação de bancos, infelizmente, não é uma novidade, não é nenhum caso isolado aqui no Brasil. Qual que é a prerrogativa do STF nesse caso? Nunca uma liquidação de um banco foi tão politizada. A gente está vendo o Supremo trazendo para si questões que envolvem a política. Qual que é a razão para uma liquidação de um banco estar na mão da mais alta corte? E o ministro pedindo, inclusive, que as provas vão para o STF. O Supremo tem capacidade de fazer esse tipo de investigação, desse tipo de material? Qual que é a competência do STF nisso? Essa decisão de ontem do ministro Dias Toffoli gerou um climão aqui em Brasília, sabe, Letícia? Porque a Polícia Federal se sentiu descredibilizada ao ter essa chamada de atenção por meio dos autos em que o ministro responsabiliza a Polícia Federal e o diretor-geral, André Rodrigues, de não terem cumprido um prazo determinado por ele para que essas investigações, essas diligências fossem realizadas. Toffoli tinha feito um pedido de uns dias antes para que isso fosse feito, para que essas diligências e essas buscas e apreensões fossem cumpridas. A Polícia Federal depois disse que precisou de mais tempo e foi isso que depois o ministro cobrou do André Rodrigues, uma resposta de por que isso não foi feito antes. Então, o ministro chamou a atenção da Polícia Federal dizendo que houve uma inércia aí e uma demora no atendimento do cumprimento dessa determinação feita por ele. A decisão de de mandar para o Supremo Tribunal o material, todo o material que foi recolhido aí durante essas buscas e apreensões, gerou uma curiosidade, porque o Supremo não tem o hábito de receber esse tipo de prova. Então, é um inquérito e é uma investigação feita pela Polícia Federal que, ao apreender esses materiais, ela faz uma perícia depois de tudo isso para poder ver o que foi, o que pode ser encontrado ali. Se for a gente está dizendo aí, são um pouco mais de 30 computadores, 30 aparelhos celulares, sendo que 5 deles são de Daniel Vorcaro, dos aparelhos celulares e dos computadores. Então, ao recolher as provas, para que não haja uma interferência depois de que outras pessoas que estejam ligadas a essas pessoas investigadas possam apagar informações, possam tirar dados ali que
que vão ser periciados pela polícia, é uma necessidade imediata de uma perícia, de um levantamento desse conteúdo dos aparelhos para que sejam depois investigados. O que, com a determinação do ministro, tudo deveria ser lacrado e enviado para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal. Só que quando se faz isso, se demora muito a fazer, ocorre esse problema de que haja uma interferência ali, que informações possam ser retiradas, já que não há uma demora. Geralmente a investigação aí desses aparelhos, isso é feito imediatamente, para que isso não perca com mais rapidez, para que isso não perca e não possa ser adulterado. No Supremo, o estranhamento foi grande também por ser levado isso para lá. Isso não é habitual. Então, a gente está falando ali não só de aparelhos eletrônicos, mas como carros de luxo. Não há uma estrutura, ainda que no estacionamento lá do Supremo, para receber esse tipo de material. Então, se essa moda pegasse, esse é um problema ali para os ministros e para o Supremo ter esse tipo de material apreendido, levado para lá. Então, no final do dia depois, o ministro determinou, então, que isso fosse, esses materiais apreendidos fossem carregados, os materiais eletrônicos fossem carregados e tirados de Wi-Fi, para que não houvesse essa interferência. Acontece que, no fim das contas, a polícia, ao questionar isso pela necessidade dos agentes da Polícia Federal fazerem o periciamento mais rápido desse material, ele determinou que isso fosse colocado para a Procuradoria-Geral da República, que ficasse a cargo da Procuradoria fazer esse recolhimento. No fim das contas, o que se criou ali foi um imbróglio grande, um mal-estar com o ministro Dias Toffoli, dizendo que a Polícia Federal não cumpriu esse prazo, que foi inerte, e deu aí, no final das contas, esse prazo de 24 horas para que o André Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, desse explicações. Caso isso também, ele depois, dentro dessa mesma decisão que foi aberta, estava sob sigilo, foi aberta quase no finalzinho da manhã, que o que tivesse de perda de informações, ou qualquer compromisso que pudesse ser atrapalhar no cumprimento do que foi determinado por ele, seria de responsabilidade da autoridade policial, no caso, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues. É um climão, agora sim, está se questionando por que da determinação do ministro trazer isso tudo para o Supremo, trazer isso tudo para si, já que são competências distintas, né? Nas investigações, cabe aos investigadores e aos peritos da Polícia Federal fazerem análise desse material. Letícia. Pois gera todo o questionamento, qual que é o papel do STF, questionamento ali sobre as competências do STF, que não vem de hoje, não é exclusivamente desse caso, que a oposição, principalmente ali, ao governo Lula, pega muito ali no pé de que esse Supremo Tribunal Federal, o STF, está muito politizado, tomando decisões políticas e não se atendo às competências realmente da Suprema Corte. E aí tem um outro ponto importante, né? A oposição, como eu já mencionei, né, já alegou crime ali que teria ocorrido nesse caso aí da decisão, dessa manifestação aí do ministro Dias Toffoli, crime de responsabilidade, e já protocolou também um impeachment contra o ministro, né? Essa denúncia foi apresentada, inclusive, pelos senadores Magno Malta, Damares Alves e Eduardo Girão. Nesse documento da oposição, os parlamentares alegam que Dias Toffoli teria atuado em uma situação de suspeição ao relatar os processos relacionados ao Banco Master. A oposição, ela também critica essa iniciativa do ministro Dias Toffoli de determinar uma acareação entre os dirigentes do Banco Central e investigados, além dessas recentes decisões do ministro que a gente citou agora há pouco, depois dessa segunda fase da operação. Esses senadores também falam que essas medidas contrariam ali protocolos tradicionais de investigação e pode comprometer a cadeia ali de custódia das provas, além de entrar em choque com informações já colhidas pelos investigadores. A gente separou um trecho também do que disse o senador Magno Malta. Vamos acompanhar. Eu acabo de protocolar um outro impeachment do ministro Dias Toffoli, enrolado até o pescoço
com o caso do Banco Master. Então o Toffoli pega aí um voo e vai com um advogado do Vocaro para ver a final de jogo, né? E aí volta. E aí, depois que tudo é descoberto, que tudo é colocado à luz do dia com relação ao senhor Alexandre de Moraes, que não sabe nem o que explicar, é preciso que o senhor Toffoli responda por isso. E aí ele chamou para si toda a questão do Banco Master e colocou um sigilo, né? Mas agora ele foi mais longe. Essa operação de hoje, ele manda recolher todo o trabalho que já foi feito pela Polícia Federal para ficar em poder dele. Então, tudo que foi recolhido não pode ser investigado. Quebra de sigilo, sigilo telemático. As coisas que foram presas são mais de 5 bilhões em patrimônio. Édio, quem indicou o ministro Dias Toffoli ao Supremo foi o presidente Lula. A oposição pode usar, pelo que você vem acompanhado, esse fato ali para desgastar o presidente? Ontem a gente teve até uma pesquisa Quest que mostrou que o presidente Lula lidera todos os cenários do primeiro turno numa eventual disputa à reeleição. Como que é hoje essa relação do ministro com o presidente Lula e como que nos bastidores aí do Supremo e até a oposição tem visto essas últimas decisões do ministro? Essa relação do presidente Lula com o ministro Dias Toffoli, que foi indicado por ele, que tinha sido um advogado do Partido dos Trabalhadores e era uma pessoa de confiança do presidente, se desgastou durante o processo o mandato do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Isso porque Toffoli, quando presidente do Supremo e quando o presidente Lula foi preso, tomou decisões ali durante a Operação Lava Jato que deixaram o presidente meio magoado e realizou ali uma ruptura nessa relação entre os dois. Isso porque Toffoli foi pela decisão do ministro Dias Toffoli que o presidente Lula, quando estava preso, foi impedido de visitar o irmão dele, de comparecer ao velório do irmão que havia morrido, por uma ordem do Toffoli de proibi-lo de sair da prisão para poder participar desse velório. Isso, entre outras decisões, que o Toffoli foram completamente descoladas dos interesses do presidente Lula. Tanto que nessas últimas indicações, nessa volta do presidente ao Palácio do Planalto, à presidência da República, no terceiro mandato, e com a possibilidade de indicações de novos ministros do Supremo, será o terceiro agora nesse novo mandato, com Jorge Messias, o presidente havia ali nos bastidores uma clara insatisfação dele para que não se escolhesse, não se repetisse, como foi dito ali, novos Toffolis nessas indicações. Tanto que o ministro Flávio Dino, que é de inteira confiança dele e permanece ali como um aliado do presidente, assim como foi o advogado do presidente. Então, há uma ordem, hoje esse estranhamento acabou esse distanciamento entre os dois, em 2024, num jantar, acabou sendo ali tentado criar uma aproximação entre eles. Tanto que hoje, nas decisões do ministro, apesar de que ele faça críticas a algumas decisões do governo do presidente Lula, há uma tentativa de aproximação, apesar de que há uma grande mágoa do presidente ainda em relação ao Dias Toffoli e ao que foi a conduta dele e as decisões tomadas por ele desfavoráveis ao presidente Lula. Ainda assim, é uma relação que não foi completamente estabelecida e é uma preocupação do presidente ao fazer as indicações, como agora fez o de Jorge Messias, que é um homem também de inteira confiança dele. A preocupação do presidente é manter ali aliados e pessoas de alta confiança dele nas indicações ao Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que a oposição possa usar isso justamente porque houve nesse grande período, desde que o Toffoli assumiu o Supremo e já passou inclusive pela presidência da casa, um descolamento grande entre ele e as decisões tomadas por ele desfavoráveis ao presidente Lula. Letícia. Mas é bom esse ponto que o Édio trouxe, né, que a gente vê um receio inclusive ali do Senado por conta dessa indicação do Jorge Messias, porque se tem muito receio do que os ministros da Suprema Corte depois podem fazer, principalmente ali no Congresso, né? Tem a questão ali do Flávio Dino, que até
era senador, era colega de muitos senadores e depois estava pegando no pé ali, não por acaso, realmente ali a questão das emendas parlamentares são muito complexas e complicadas, realmente, é uma questão ali que tem muitos questionamentos mesmo da relação da transparência dessas emendas, e a gente vê o Flávio Dino, que até outro dia estava no Senado, mirando, né, nessa questão das emendas, e isso ali chateia, vamos dizer assim, né, muitos senadores. Mas aí, Edio, só pra gente terminar esse tema, a gente tinha separado alguns trechos, só pra gente ilustrar, né, desse embate do ministro Dias Toffoli com a Polícia Federal, e a gente até separou uns trechos, sei que você separou aí também alguns trechos que foram bastante enfáticos do ministro contra a Polícia Federal, né? Nessa decisão aí de ontem, o ministro que colocou aqui, teve vamos pedir para ele passar esse primeiro slide para a gente, que causou estranhamento a ele, como que é um relator do inquérito, o descumprimento do prazo estabelecido para as medidas cautelares ordenadas por ele, que foram as diligências feitas aí ontem de busca e apreensão, e que que essa demora descaracterizaria e poderia descaracterizar provas essenciais ao que ele chama de o deslinde da causa, como falta de empenho no cumprimento da ordem judicial que foi determinada para a Polícia Federal. Então, ele ainda atribui aí que qualquer prejuízo poderá resultar na falta de planejamento, na demora do planejamento e da execução da Polícia Federal, nessa determinação, nessas diligências de ontem, que poderiam resultar um prejuízo de ineficácia das provas, das providências ordenadas. E que isso seria, chamar o segundo slide aí para a gente, que esse descumprimento seria de uma responsabilidade da autoridade policial, que é o diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal, Delro Rodrigues, tem uma relação boa com o Supremo Tribunal Federal, há uma parceria ali, principalmente na condução dos inquéritos relativos à tentativa de golpe de Estado, que a Polícia Federal tem feito os trabalhos de investigação e que tem uma boa sintonia principalmente com o ministro relator dos inquéritos da tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes. A relação entre as duas instituições sempre foi boa e é uma relação que tem funcionado, principalmente no período dessa fase das execuções. Então, aí o ministro Dias Toffoli deu um prazo, como eu já tinha dito antes, de 24 horas para que Andrei Rodrigues se manifestasse e dissesse aí por que houve essa demora no cumprimento da ordem que ele já havia determinado. Num terceiro slide, que eu peço para poder passar aí, que foi essa nota do ministro, que também no fim do dia, que determinou que os materiais apreendidos que fossem encaminhados ao Supremo fossem tirados de Wi-Fi e de redes telefônicas para que pudesse se preservar o conteúdo e a oportuna extração nesse periciamento depois que fosse feito. No fim das contas, que eu também já tinha dito aqui antes, todo esse material vai ficar a cargo da Procuradoria-Geral da República, mas a Polícia Federal ainda se descontenta com a forma como o ministro determinou isso, que é de um procedimento que não é comum, porque esse periciamento é feito logo depois que esses materiais são apreendidos, ou pelo menos tirado, né, extraído as informações desses aparelhos para que a polícia faça a perícia. Se ela demora a fazer isso, se ela lacra o material e manda para o Supremo, que era o que o ministro Dias Toffoli tinha determinado antes, isso atrasa, e aí é o que eu tinha dito também, que isso pode ter uma intervenção depois de pessoas que são ligadas a essas pessoas investigadas, a esses investigados, que podem aí tirar provas, adulterar e comprometer o resultado final. Letícia.